Olá, a paz do Senhor, aqui é o pastor Paulo Cronite, e eu venho trazer uma palavra, uma pequena reflexão e uma oração para este momento que você está enfrentando talvez grandes desafios. E Deus ele me traz aqui para te dizer que Ele está, Ele está no controle de todas as coisas. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, está escrito assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja bem, este texto que está em João, capítulo 1, verso 14, ele é sem sombra de dúvida, sem nenhum impedimento que venha atrapalhar. É um dos tesouros que a palavra de Deus traz para a nossa vida. Ali está todo o resumo e todo o mistério e também o ministério que Jesus Cristo veio fazer aqui entre os homens, há 2000 anos e poucos anos atrás. Bom, ele se fez carne, diz o versículo, habitou entre nós. Isso é um grande mistério que a teologia cristã, ela fica buscando as respostas para muitas indagações. Mas o que se sabe é que o Logos, Jesus, o Logos, ele traz o sentido da palavra, que tem tudo a ver com a razão, com a lógica, assim também como a filosofia diz. Jesus ele é apresentado como a origem, como o Verbo, que já estava no Pai, com o Pai. Como você lê lá em Gênesis, você vai ver logo no começo que o Verbo ele já estava ali presente. E Jesus, quando ele veio encarnando-se como um homem, né, de carne, ele veio com todas as prerrogativas que ele sempre teve. Ele veio para também experimentar o que significava o lado humano da vida nesta terra. Deus encarnado como homem. Então ele sabe todas as nossas aflições, tudo que nós passamos, todas as nossas indagações, os nossos impedimentos, as nossas frustrações, ele conhece as traições, ele conhece nossas dores. O Senhor Jesus experimentou as tentações e tudo aquilo que nós temos enfrentado dia após dia. Ora, se o Verbo é a palavra, Jesus Cristo é o Verbo e é a palavra de Deus, então quer dizer que Jesus, ele é a síntese do que nós lemos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia cristocêntrica se enquadra, se completa nele. O Verbo, a palavra, se completa nele. A palavra de Deus sem o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, ela não pode ser explicada, ela não pode ser compreendida. Mas o Verbo, Jesus, quando ele esteve aqui, ele andou ensinando, ele andou mostrando os caminhos, apontando os caminhos. E quando ele subiu, ele disse que ainda continuaria os homens fazendo as mesmas coisas que ele fazia. E outras maiores. Porque o Consolador, o Espírito Santo, que é em Cristo, estaria também com todo aquele que professasse o nome de Jesus Cristo. Então isso prova que se nós então estamos buscando a presença do Verbo em nossa vida, se o Verbo que estava com Deus, ele andou entre os homens e disse que o Verbo iria ao Pai, mas enviaria o Consolador. Eu quero dizer que este Logos, a presença de Deus, a presença da razão que não pode ser explicada, que não pode ser compreendida, mas pode ser sentida. Ele está aqui. Jesus Cristo é o Logos divino e é a expressa imagem da sua pessoa. Então, se nós hoje buscarmos esta comunicação com Ele, se nós hoje
formos até Ele decididos a ter as respostas, porque o verbo é o que faz a conjunção, é a interligação, para que nós possamos então completar em nossa vida tudo que nós precisamos, tudo que nós buscamos. Sem o verbo, não há como ter inteireza, ser completo. Experimenta fazer uma frase, qualquer frase, sem colocar o verbo. O verbo é a essência para que haja sentido. Sem o verbo não há sentido. Jesus é o sentido que dá força motriz a toda a lógica humana. Ele é a razão, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, é o ômega. A pré-existência do verbo divino, nós vemos isso lá em Gênesis. E o apóstolo João afirma que ele estava no princípio com Deus. Lá em João, no capítulo 1, verso 2, está escrito: ele estava no princípio com Deus. Esse princípio é antes da criação. Jesus Cristo já existia antes de todas as coisas. Então é incorreto também dizer que se Jesus ele não tivesse nascido aqui nesta terra, ele não existiria. Jesus sempre existiu. Jesus ele não precisou de ninguém para ser quem ele é. É claro que, no caso da nossa irmã Maria, ela foi um instrumento do Senhor para que ele fosse gerado. Mas antes de Maria, ele já era. O Verbo sempre existiu. O Verbo Jesus estava na criação, ele é Deus. Hoje, Deus ele se comunica com o mundo por meio de Cristo, o Logos de Deus, o Verbo divino, a palavra de Deus se manifesta através da palavra dele revelada pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo. E nós temos que entender que Jesus ele está para voltar e buscar na segunda vinda a sua amada igreja. Em Apocalipse 19:13, nós vemos que João ele contempla essa segunda vinda de Cristo, glorioso dia, e viu que o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, o Verbo. Isso você vê em Apocalipse 19:13. Nós temos que compreender uma coisa. Jesus, ele sempre foi e ele sempre há de ser. Se o Verbo estiver na tua vida hoje, nesta noite, nesta hora, independente da situação que você esteja enfrentando, dos problemas que você está enfrentando agora, o Verbo vai manifestar a glória dele e o Verbo vai trazer todo sentido para a tua existência. Eu quero declarar como profeta de Deus que o Senhor te trouxe aqui para ouvir este áudio, porque Ele quer fazer grandes transformações na sua vida, Ele quer colocar todo sentido, porque o Verbo tem a capacidade de mudar a tua história. Eu quero declarar isso sobre você que está ouvindo, e eu quero fazer uma oração por você. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, o Verbo da vida, o Verbo criador de todas as coisas, e Ele está aqui agora para trazer sobre a tua vida a glória dele, o poder dele e a vitória sobre você. Eu quero orar por você, meu amado e minha amada irmã, e quero profetizar na tua vida que o Verbo estará fazendo os ajustes, estará quebrando as barreiras, quebrando aquilo que está impedindo de você de desfrutar, de vivenciar o poder de Deus na sua vida. Jesus, ele está agindo em tua vida agora. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entro, Senhor, por este amigo, por esta amiga que está orando comigo agora. Tu sabes, Senhor, o que ela está passando. Quais são as dificuldades, as barreiras, os laços que foram projetados, que têm amarrado a vida espiritual, sentimental, a vida profissional da pessoa, a saúde dessa pessoa. Mas o Verbo, quando ele está agindo, ele faz com que quebre toda a barreira. E eu lhe peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que a tua glória esteja agindo por essa pessoa que está orando comigo. Senhor, eu peço, Senhor, que o teu poder esteja quebrando todos os paradigmas, todas as infiltrações que estão agindo, malignas, que têm agido direto e indiretamente nesta vida. Eu declaro, Senhor, que todo laço seja desfeito.
toda preparação maligna para destruir este casamento, esta vida, Senhor, esta pessoa solteira, este homem, esta mulher que tem passado por grandes aflições. O Senhor tem o poder agora, Senhor, de fazer os ajustes. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o teu poder esteja agindo sobre ele e sobre ela agora. E que todo mal saiba que é um Deus vivo, poderoso, o verbo de Deus aqui. E que está quebrando toda a barreira agora. Eu peço, Senhor, que esse laço seja desfeito e que essa pessoa comece a sentir uma brisa suave, a presença do Espírito Santo. Eu te peço, Espírito Santo, que haja, Senhor, um alcance desta oração e aonde for este áudio, essa pessoa seja alcançada. Eu declaro estas palavras na autoridade do nome de Jesus. Que tudo aquilo que tem agido contra você, tua família, tua vida sentimental, tua vida familiar, tua vida profissional, contra a tua saúde, está sendo agora retirado pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, que do alto da cabeça à planta dos pés, este bálsamo, Senhor, de cura, de libertação, de vitória, de unção, esteja descendo sobre ele e sobre ela neste momento. Em nome de Jesus, eu declaro estas palavras, e assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Paulo Cronite e eu quero deixar meu WhatsApp 43991160847. Vou repetir, 43991160847. Deus abençoe a você. Temos um canal no YouTube chamado ICAGE Avivamento. ICAJ, ICAGE Avivamento. E eu quero ajudar você. Me chame, que é uma honra ter você em nosso canal. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui para ouvir esta oração, porque Ele quer fazer grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Shalom, Deus te abençoe. Amém.